Bom dia, IPCA. Nós chegamos hoje a 799 dias de maratona bíblica e hoje nós iremos voltar aos Salmos e estudaremos o Salmo de número 74. Este salmo, ele narra uma crise no cenário nacional do povo de Israel, voltando-se aí principalmente para a destruição do templo em Jerusalém por volta do ano 786 a 586 a.C., destruição essa efetuada pelos babilônios. Certamente o autor, que é descrito aí como Asaf, não é o mesmo Asaf do tempo do rei Davi, mas provavelmente um descendente dele que levava o mesmo nome. O Salmo 74, ele é associado ao Salmo 79. E podemos também encontrar passagens paralelas ao Salmo 74 com Lamentações de Jeremias e também no livro de Jeremias. O que nós vamos entender por este salmo é que, apesar dos profetas terem avisado que o julgamento de Deus estava a caminho, como nos mostra lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, a queda de Jerusalém e a destruição do templo foram acontecimentos catastróficos que abalaram muito a fé do povo de Deus. Ao fazer então um levantamento da situação, o Salmo 74, através de Asaf vai nos mostrar então, ele começa esse salmo, em certo aspecto, passando do desespero à confiança, e no final do salmo ele vai afirmar que nem tudo está perdido. Então esse salmo, na verdade, ele começa com os versículos de 1 a 11, mostrando a rejeição do Senhor. E o salmista começa fazendo a pergunta: por que nos rejeitas, ó Senhor, para sempre? Trata-se aqui, querido, de uma conclusão lógica para qualquer pessoa que estivesse vendo o que os babilônios havia feito com a cidade e com o templo. Como resultado, as ações dos babilônios, o povo, segundo o salmista, ele se sentia rejeitado para sempre, como diz o versículo 1. Se sentia arruinado para sempre, como diz o versículo 3. Se sentia humilhado para sempre, como diz o versículo 10. E também esquecido para sempre, como nos mostra o versículo de número 19. O povo se sentia abandonado por Deus, mesmo com esta promessa, devido à destruição do templo. Eles pensavam assim porque criam que a presença do templo era a garantia da presença de Deus, bem como a sua segurança. E vale lembrar que Jeremias refutou essa mentira em Jeremias 17, mostrando que Deus já não estava mais presente no templo. A glória do Senhor, como Ezequiel nos mostra também, já havia se retirado do templo. Então a lógica dos 11 primeiros versículos é que em várias ocasiões no passado, Deus ele interviu para salvar Israel, mas agora parecia que ele não estava fazendo coisa alguma. Por conta deste pensamento, Asaf então ora: levanta os teus pés, tira a tua mão de dentro da veste, levanta-te e pleiteia a nossa causa, como ele diz nos versículos 1, 11 e depois no 22. Era como se Asaf estivesse dizendo: Senhor, faça alguma coisa. Porém o Senhor havia prometido, queridos, que não iria abandonar o seu povo, pois aquele povo que o havia rejeitado, ainda era o seu rebanho precioso. Israel era o seu povo, e Deus estava rejeitando este povo simplesmente como um caráter disciplinatório por conta dos seus pecados. O amor de Deus, queridos, é demonstrado não por sua rejeição, mas pelo seu ato de disciplinar aquele povo que estava em pecado. É fato que, às vezes, quando nós estamos passando dias onde estamos sendo disciplinados por Deus, nós muitas vezes nos esquecemos que a causa daquela disciplina foram os nossos atos. Somos disciplinados por Deus, queridos, justamente por conta dos nossos erros. E nossa tendência ao sermos disciplinados por Deus é pensar que Ele nos abandonou. Muito pelo contrário, Ele continua sendo nosso Deus, bem presente e atuante em nossa vida.
Quando chegamos então dos versículos 12 a 17, o salmista vai mostrar que, apesar de tudo aquilo que está acontecendo à sua volta, o Senhor continua reinando. O versículo 12 é o ponto central do salmo e, ao mesmo tempo, é o ponto crítico da experiência de Asaf. Asaf, no meio daquela tribulação, daquela angústia, daquela destruição que ele estava presenciando, ele ergueu os olhos das ruínas e, ainda, vamos dizer assim, ainda em chamas, para o trono santo de Deus no céu e vislumbrou uma nova perspectiva da situação. Por mais desanimadora que fosse a situação, Asaf sabia que Deus ainda estava assentado em seu trono e continuava reinando. Por conta dessa certeza, queridos, Asaf lembra que Deus, desde a antiguidade, desde o passado, queridos, opera feitos salvadores na terra. Asaf então cita alguns desses feitos realizados por Deus. Ele vai dizer que Deus orquestrou o êxodo de Israel, que Deus proveu água no deserto, que ele abriu o Rio Jordão para que o povo pudesse passar em seco. Queridos, que Deus poderoso, que Rei poderoso. Quando a situação ao redor é sombria, nós devemos olhar para o alto, como Asaf fez. Ao dirigir os nossos olhos para o alto, por mais complicada que seja a situação aqui embaixo, iremos enxergar que Deus continua reinando e dirigindo estas situações complicadas. Asaf, então, quando chega nos versículos 18 a 23, ele vai dizer que o Senhor não se esquece da sua aliança com seu povo. Asaf, ele conhecia muito bem as estipulações da aliança. Se Israel obedecesse ao Senhor, ele os abençoaria. Mas se Israel desobedecesse ao Senhor, ele os disciplinaria. O salmista, então, nessa sessão, vê a nação como uma pomba indefesa que não tem como escapar, no versículo 11. Na perspectiva dele, se os reis e líderes tivessem dado ouvidos aos profetas e conduzido a nação de volta para o Senhor, toda destruição e cativeiro teria sido evitadas. Contudo, Asaf sabe que o Senhor estava cumprindo a sua aliança quando estava disciplinando aquele povo. Por isso, quando Asaf olha e vê Deus disciplinando o povo, ele enxerga que Deus está simplesmente cumprindo as estipulações da sua aliança. Queridos, o que me encanta neste salmo é que o que fica muito claro é que a preocupação principal de Asaf é a glória de Deus, é a glória do nome de Deus e a sobrevivência do seu povo. A causa do Senhor aqui, queridos, ocupa o primeiro lugar em sua mente. Asaf, ele pede em primeiro lugar que Deus cumpra seus propósitos para a nação, cumprindo as estipulações da sua aliança, mesmo que isso aconteça através da sua disciplina. A nação havia sido devastada, a cidade de Jerusalém estava arruinada, o templo fora destruído, incendiado. Porém, na conclusão de Asaf, tudo o que havia de mais essencial não fora tocado pelo inimigo. O Deus de Jeová ainda era o Deus de Israel. Sua palavra e sua aliança não havia mudado e Jeová ainda operava no mundo. Para Asaf, nem tudo estava perdido, porque Deus nunca esquece a sua aliança para com o seu povo. Meu irmão, nós, como Asaf, nós não precisamos nos desesperar, pois por mais lastimável que aos nossos olhos o nosso mundo, a nossa vida estejam, Deus continua trabalhando neles em nosso favor. Eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado por saber que ao longo da história o Senhor tem cuidado do teu povo. Obrigado, Deus, porque há momentos em nossas vidas que o Senhor nos disciplina por conta das nossas falhas. Pedimos ao Senhor que nos ajude a não olhar simplesmente a situação pelo prisma que os nossos olhos físicos conseguem enxergar, mas que possamos olhar além, que possamos olhar que é a tua disciplina, é a tua graça, é o teu amor manifesto sobre as nossas vidas. Obrigado pela tua soberania sobre ela, Pai, porque sabemos que o Senhor, ao ser soberano sobre nossas vidas, o Senhor controla e conduz tudo para a honra e glória do teu santo nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.